Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha quem apareceu, não tenho nem vergonha, né? Tem semanas que eu apareço, posto 4 vídeos e tem semana que eu não apareço, tem semana que eu apareço, posto um, mas enfim. A minha intenção é aparecer cada vez mais aqui porque eu gosto, eu sou uma pessoa da comunicação, isso me faz muito bem e eu adoro ter essa troca com vocês, eu quero construir algo mais próximo cada vez mais, né? Quero construir algo ainda mais próximo cada vez mais. Eu tive a ideia de colocar uma caixinha de perguntas no meu Instagram para as meninas do meu Close. Inclusive, se você não está no Close e quer entrar, deixa o arroba do seu Instagram aqui nos comentários e eu vou te colocar, porque lá nossa troca é diferente. Quem já tá lá vai poder dizer, né? Lá a gente tem uma troca, a gente se comunica muito bem e eu sempre compartilho coisas diferentes no meu Close Friends, enfim, até que eu destrave de vez a questão de aparecer no Instagram. Mas até lá estamos no Close. Postei uma caixinha de perguntas e falei: façam perguntas pra mim, perguntas criativas. E algumas perguntas me tocaram muito, me fizeram refletir. E realmente achei perguntas bem legais, assim, bem criativas mesmo, que me levaram a fazer uma retrospectiva, sabe? A pensar de fato em coisas. Então vocês vão notar que eu tô olhando aqui pro lado, mas é porque eu botei as perguntas aqui na tela do meu computador. E vou abrir aqui, vou lendo com vocês e respondendo, tá? Recebi muitas perguntas sobre as coisas do passado, assim, sobre coisas do passado, né? Uma das perguntas que eu recebi: o que você diria para a sua versão mais nova? O que eu diria para a minha versão mais nova, gente? O que eu mais me arrependo da minha adolescência são duas coisas. Uma, não ter feito o intercâmbio. Sério. Não ter feito intercâmbio é uma coisa que martela na minha mente o tempo todo. Porque quando eu fiz 18 anos, eu tive a oportunidade de ir. Eu tinha um dinheiro que eu podia ir, eu já trabalhava também. E tinha uma mãe adicional a isso, tinha uma mãe que me deu toda a força do mundo, todo apoio, liberdade, e vai minha filha, e meu Deus, e vai, a mãe não teve essa oportunidade, mas tu tá tendo, e não sei o que e tal. E ao invés de fazer o intercâmbio, eu comprei um carro. Justamente porque eu não tenho pai, meu pai é falecido, né? Na verdade, eu tenho pai, meu Deus. Eu tenho pai, mas o meu pai é falecido, somos eu, minha mãe e meu irmão. Então, eu não fui pro intercâmbio, mas porque fiquei nessa questão de pensar, meu Deus, eles vão ficar sozinhos, e se acontecer alguma coisa, e se eles precisarem de mim. Então, assim, ó, desde que meu pai morreu, eu assumi muitas responsabilidades, e uma delas é de ser o suporte emocional, e ser o apoio da minha mãe e do meu irmão. Então, eu não fui na época. Isso não é culpa da minha mãe, não é forma de culpabilizar ela, de forma alguma. Inclusive, justamente é um dos pontos que eu me arrependo, porque ela me deu a maior força, ela falou, vai, e eu não fui. E eu me arrependo. Gostaria de ter tido a experiência de ter morado fora 1 ano, ter ido para os Estados Unidos estudar. Seria muito bom pra minha carreira também, o inglês fluente, né? E também pra ter vivências, né? Eu adoro ler os livros de romance, principalmente quem leu ali Os Amores Improváveis, do Off Campus. A vida deles lá, assim, as festas. Eu adorava uma festa, né? Adoro uma festa, mas quando eu era adolescente mesmo. E eu queria ter vivido isso lá, sabe? A faculdade lá, o ensino médio, coisa bem tradicional. E tive a oportunidade e não fui. Então é uma coisa que eu me arrependo. E a segunda coisa que eu me arrependo era de ficar de muito ajuntamento de amizades, sabe? Eu tenho amizades de antigamente que durante a minha adolescência eu fui fazendo outras amizades e eu fui trocando muitos ciclos. E eu me arrependo um pouco disso. Eu queria ter assim, cultivado mais as amigas que eu já tinha, sabe? Mas claro, a gente muda caminhos e tal, a nossa mente muda muito, nossos interesses mudam muito. Mas no meu ensino fundamental eu tinha amigas verdadeiras, no meu ensino médio quebrei a cara com muita gente. Então, o que eu diria pra minha versão mais nova: querida, vai fazer teu intercâmbio, foca nas tuas amizades que tu já tem e que seria sucesso, sabe? E teve também uma pergunta que diz: se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente e o que jamais mudaria? Vem bem de encontro com essa questão do que eu faria diferente, né? Eu teria ido morar fora, ter feito meu intercâmbio, e teria viajado mais também, porque eu era, né, solteira, sozinha, independente, trabalho desde nova, então teria vivido mais, sabe? Eu tinha bastante limitação na mente, assim. Eu já tinha sonhos, mas, assim, achava que era algo
que não estava no meu alcance no momento, mas poderia ter corrido atrás, que teria acontecido, assim. Eu me considero uma pessoa bem determinada, mas era um pouco limitada também, sabe? O que eu jamais mudaria, gente, é a proximidade, justamente esse suporte que eu tenho com a minha família. Eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe, com meu irmão. E eu jamais mudaria também que fiz a faculdade, né? Durante a minha faculdade eu conheci o meu marido. Então as coisas acontecem como tem que ser, né? Eu não me arrependo nem um pouco de ter feito minha faculdade, de ter emendado um estudo no outro. Era uma vontade da minha mãe, um desejo dela e também meu. Ainda na época eu pensei, mãe, vou tirar um ano sabático. Ela falou, não, querida, não sob o meu teto, você vai estudar. Porque era a minha única obrigação na época. E de fato, eu jamais mudaria isso. Estudei, adquiri responsabilidade, soube compartilhar as coisas, dei valor ao meu dinheiro, porque eu logo comecei a trabalhar já no ramo. Então, isso fez muita diferença, eu acho que hoje na Gabriela adulta, sabe? Na Gabriela pré-30. Ai, meu Deus, dói falar isso. O que você diria pra Gabi de 10 anos atrás? Não sei. Não sei o que eu diria pra Gabi de 10 anos atrás. Eu diria, minha filha, se prepara. Uma coisa que eu tenho também, eu deveria ter estudado marketing, sabe? Talvez não a faculdade de marketing, porque quando eu entrei na faculdade, marketing ainda não era uma profissão tão viralizada como tá hoje, né? O ramo da tecnologia, da publicidade, da propaganda cresceu muito, principalmente da pandemia pra cá, né? Com o estouro da internet, que todo mundo passou a vender só online. Então, eu me arrependo de não ter feito isso, porque hoje, 10 anos depois, eu estaria talvez mais bem-sucedida, talvez em outra posição, talvez com mais liberdade de horário, mais liberdade de escolha, talvez. O que eu diria pra Gabi de 10 anos atrás era pra ela fazer terapia também. Porque é muito importante. Mas enfim, acho que seria isso. Não sei, mas acho que seria isso. O que significa estar em paz pra você hoje? Gente, estar em paz pra mim hoje significa entrar na minha casa e sentir paz na minha casa. Eu sinto paz na minha casa, eu amo estar aqui, sabe? Hoje eu e meu marido estávamos conversando, porque quando a gente namorava e quando éramos recém-casados, a gente saía muito pra comer fora, muito. Pra almoçar fora, pra tomar café, e é uma coisa que a gente ama. Nosso lazer está atrelado à comida, então a gente ama sair pra tomar café, a gente ama sair pra jantar, tomar um bom vinho num lugar legal. Então, isso tá atrelado. E como o tempo passou, hoje em dia, a gente, tipo assim, tem final de semana que a gente não sai pra jantar em lugar nenhum, não sai pra tomar café em lugar nenhum, só fica em casa. Tem final de semana que a gente sai só pra tomar um café, num domingo. E eu disse pra ele, cara, como mudou? Porque hoje em dia, não porque é uma coisa assim, a gente não pode ir, a gente não vai. É por uma questão que a gente ama estar na nossa casa, sabe? O lar que a gente construiu aqui, a sintonia que a gente tem, a paz que a gente tem aqui, cara, isso não tem preço, assim, a gente ama cozinhar, sexta-feira é sempre o nosso momento, nós fazemos uma receita legal, eu faço uma entradinha, a gente abre um vinho, conversamos, a gente sempre tem uns papos cabeça, sempre nas sextas à noite. Então, isso significa estar em paz pra mim hoje, estar em paz na minha casa, em paz com o meu casamento, as escolhas que eu fiz, sabe, tudo me levou a esse lugar aqui, nós construímos esse lugar, eu e meu marido juntos, então esse é o maior significado de paz pra mim, sabe? E também me priorizar, né? Hoje eu me priorizo, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde. E pra esse ano é um foco muito importante pra mim cuidar da minha mente. Porque tudo é uma engrenagem, tudo tem que funcionar. E se a nossa mente não funcionar, a gente não dá. Então o caminho da paz tá cada vez maior. E a tendência é que melhore, né? Já houve uma fase em que você questionou Deus ou se sentiu distante dele? Já, gente. Inclusive, me abrindo aqui de coração, essa é a fase que eu estou passando agora, sabe? Mais precisamente do ano passado pra cá, assim. Tem períodos que eu estou bem próxima de Deus e períodos que eu me afasto e que eu penso, meu Deus, eu tenho muita dificuldade, gente, de entregar uma situação nas mãos de Deus ou de entregar algo que eu não posso ver. Eu sou uma pessoa muito planejada pra tudo, assim. Eu planejei o ano que eu ia entrar na faculdade, óbvio. Era meio que, né, óbvio, porque eu terminei o ensino médio e já emendei na faculdade, mas eu planejei que eu ia noivar logo depois e que um ano depois eu ia casar. E tipo assim, ó, as coisas aconteceram inconscientemente, porque eu nunca pressionei meu marido pra me pedir em casamento, ele me pediu.
de livre espontânea vontade, mas eu digo assim, sabe, tudo que eu imaginava, que eu calculava na minha cabeça, aconteceu até hoje. E aí, a partir do momento que as coisas pararam de acontecer como eu imaginava, como eu tinha planejado, como eu tinha botado um prazo, comecei a entrar em desespero, isso do ano passado pra cá. É muito difícil a gente entregar e confiar. Vou ser sincera, as pessoas falam na internet, que tens que entregar na mão de Deus, que tens que confiar, porque é um processo, confia no processo. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Esse negócio de tu entregar, de tu dizer assim, não, eu não vou pensar no assunto, na situação X, na situação Y, vou entregar tudo na mão de Deus e deixar, vou deitar em paz. Eu não sei vocês, mas eu não consigo. Pra mim é muito difícil entregar, justamente porque eu sou essa pessoa de planejamento, de planejar, de pensar como é que vai ser e botar prazos, botar datas, e quando eu vejo que algo foge do meu controle, que eu não consegui fazer, aquilo ali me dá um nervoso, assim, uma ausência de serenidade, sabe? Então, essa fase de questionar Deus, isso é um pecado, mas muitas vezes eu me questiono. Até porque hoje na internet, gente, parece que todo mundo ouve a voz de Deus, menos a gente, né? Porque a gente fala com Deus, a gente ora e não sei o que, e cria intimidade, etc. Mas para algumas pessoas, eu não sei se virou também sabe, uma manada, um efeito manada, assim. Mas eu vejo que a relação com Deus é tão sublime que não é assim, eu vou orar hoje e vou ouvir a voz de Deus. Tem que construir ela todo dia. Então, por isso que tem uma certa dificuldade. Não é assim, eu acordei hoje e Deus soprou no meu ouvido, mas eu nunca crio relacionamento com Ele. Não, Ele tá sentado esperando a gente criar. Então, é muito difícil, né? Então, me sentir distante, eu não me sinto distante. Mas a dificuldade a questão de questionar e de ter dificuldade de confiar e entregar tem sido muito latente na minha vida do ano passado pra cá, sabe? Essa semana mesmo foi uma semana muito difícil pra mim mentalmente, assim, de eu dizer pra Deus, o que tu quer de mim, sabe? Fala, o que tu quer de mim, sabe? De ficar orando, não sei o que. Hoje eu fui na missa e a palavra do padre tocou meu coração. Então eu tô com uma paz hoje tô bem serena, porque a palavra dele ainda tá tocando em mim. E são fases, gente, são fases. Mas a gente tem que confiar, tem que conversar e tem que entregar. Tem que entregar. Esses tempos eu li uma frase que diz: viver preocupado é achar que Deus vai falhar. E a gente sabe que Deus não falha. Ele faz tudo do jeito dele, no tempo dele, da forma que é pra ser. Mas é um processo. Entregar e deixar, porque vai acontecer na hora que Deus quiser. A gente sabe que sim, mas é muito difícil tu entregar e ficar no escuro, sabe? No escuro, modo de dizer, mas eu preciso de datas, sabe? Preciso que me diga, vai acontecer, querida, mas na data X. Então, é uma questão, sabe? Mas acho que o caminho pra tudo, toda solução na nossa vida tá na mão do Senhor, com certeza. Próxima pergunta. Uma pessoa que você sente falta e o que diria se tivesse uma hora com ela? Gente, eu já perdi pessoas muito importantes da minha vida. Eu já perdi meu pai, eu já perdi meus avós. O meu avô foi a última pessoa que eu perdi. Eu não sei, não tenho palavras assim pra dizer. Mas o meu avô era tudo na minha vida, na nossa vida, na vida da nossa família, né? Quando meu pai faleceu, o meu avô fez o papel de pai nas nossas vidas. E ele, adicional a isso, era meu padrinho. Então, meu avô cozinhava pra gente, buscava a gente na escola. Meu avô foi tudo na nossa vida. É tudo na nossa vida. Então, eu sinto muita falta dele justamente porque é uma presença muito forte pra mim ainda. Foi a pessoa com quem eu mais convivi. Eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos. E a minha avó logo em seguida. Não, a minha avó foi antes e meu pai logo depois. E o meu avô foi a pessoa que, né, assumiu as rédeas. Então, se eu tivesse um tempo, que eu diria, se eu tivesse uma hora com ele, gente, eu ia falar as coisas mais lindas. Porque às vezes a gente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente não fala um eu te amo. Eu falava pra ele, mas muito pontualmente. A gente não fala um eu te amo. Ele tinha um livro que ele estava escrevendo a história dele. Eu pegaria essa uma hora e diria, vamos continuar esse livro, vamos escrever juntos, deixa eu te ajudar. Porque a gente quer ler isso, a gente quer reviver as histórias.
teria dito pra ele, né, o quanto ele era ainda mais importante, porque quando a gente perde alguém assim tão importante, tão significativo na nossa vida, parece que tudo que a gente fala ou fez na vida não é o suficiente, sabe? Eu fiz muita coisa por ele, a minha família também, a gente tá em paz com isso, mas acho que deveria ter sido mais verbalizado esse amor, sabe? Que era genuíno, a gente sabia que sentia, era recíproco, mas acho que a gente tem que verbalizar, né? Elogiar as pessoas, falar bem delas, de falar nossos sentimentos, porque é importante, sabe? Depois a gente morre entalado, essa é a verdade. Enfim, o que erro te ensinou mais do que qualquer acerto? Gente, um erro que me ensinou muito, é uma coisa muito latente na minha cabeça também, é tomar as dores das pessoas. Sério, isso é uma coisa que eu não faço mais. Eu tomo as dores de quem toma as minhas dores. E fazer essa separação requer muita sabedoria, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito fiel aos meus amigos, muito fiel à minha família. Quando a pessoa não é fiel no mesmo nível que eu, aquilo é um baque pra mim, sabe? Então assim, ó, eu defendo os meus, defendo mesmo, com unhas e dentes, assim. Eu tenho princípios, eu tenho valores, eu tenho uma criação exemplar. Então, tem coisas que eu não vou compactuar de jeito nenhum. Então, nessa, eu acabo tomando as dores das pessoas ao meu redor. E já tomei dores que não eram minhas e que também não mereciam ter sido tomadas, sabe? Não precisava ter tomado dor. O problema do outro é problema, às vezes, só do outro. Então, a gente tem que saber escolher muito bem aonde a gente vai amarrar o nosso boi, sabe? Saber onde a gente tá se colocando. Esse era um erro que eu fazia muito. Tomava a frente, tomava as dores e queria resolver e queria guerrear. E às vezes a própria pessoa que tá inserida na situação, ela não quer, entendeu? Ela quer lidar com aquilo ali de outra maneira, ela quer sofrer, ela quer passar por aquilo. Então você precisa identificar, não, essa pessoa precisa de mim, ela vai te pedir. Ou essa pessoa não precisa de mim, ela não quer, ela vai lidar com isso sozinha ou ela nem quer lidar. A gente precisa, sabe, deixar que a coisa tome seu fluxo sem que te acione, porque se a coisa tu tomar a frente, tomar as dores, depois tu fica sobrecarregada, tu sofre, dá a cara a tapa e tu leva o tapa desnecessariamente, entendeu? Então, esse é o erro que me ensinou mais que qualquer acerto, porque justamente eu era muito essa pessoa de não, vou tomar as dores, e quando era pra tomar a minha dor, ninguém tomava, ninguém comprava a minha briga, ninguém não, né? Mas eu digo assim, as pessoas que eu tomei e que não tomaram as minhas, sabe? Então, acho que a gente tem que saber separar as coisas e entender que cada pessoa passa por aquilo porque ela plantou em algum momento. Claro, tem gente que passa por muita injustiça, mas tem gente que passa por determinadas coisas porque aquela pessoa plantou. Então, o que tá destinado àquela pessoa é só daquela pessoa. Não é nada que tu vai fazer que vai mudar o destino daquela pessoa, sabe? Então, enfim. Quando eu era adolescente, sonhava com a vida que tem hoje, o que falta realizar? Sonhava, gente. Sonhava, não posso ser hipócrita. Sonhava sim com a vida que eu tenho hoje. Sonhava em terminar minha faculdade, em noivar, em casar, construir uma família. Sempre foi meu sonho, ter uma festa grande de casamento. Tudo isso eu realizei, graças a Deus. A viagem para Cancún era um sonho de adolescente que eu também almejava, visualizava muito. E foi a viagem que eu fiz com meu marido, né? Em 2024. E eu realmente sonhei, claro, Deus faz muito mais, né? Eu nunca sonhei com a complexidade, assim, mas sempre sonhei em realizar. E graças a Deus, Deus fez mais do que eu imaginava. Tudo deu certo. E o que falta pra realizar é ser mãe, né? E também algumas viagens que a gente tem no plano aí. Alguma vai se concretizar muito em breve. Tô ansiosa pra compartilhar. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Maior sonho já realizado foi meu casamento, com certeza. Não só pelo evento, não tô falando do evento, mas meu sonho era me ver de noiva e casar com uma pessoa que eu amasse, sabe? Que eu tivesse um bom relacionamento, que eu tivesse um amigo, um parceiro. E é isso que eu sinto com meu marido. E a nossa festa de casamento foi um sonho realizado. É um dia que tu consegue reunir todas as pessoas que tu ama no mesmo lugar pra vibrar, pra torcer, pra curtir, e foi um momento que eu vivi justamente com meu avô. Foi um pouco antes dele falecer, ele tava bem, ele tava saudável. Nossa, foi incrível, assim, ver os registros hoje, sabe? Esse foi meu maior sonho realizado, ansiosa pelo próximo. Fui obrigada a pegar uma aguinha, porque a gente fala, né, gente? Nossa, eu particularmente falo muito. Vamos dar sequência. Qual foi o livro que você mais amou? Gente,
me cancelem. Eu amo todos os livros da Colleen, amo. E o meu preferido é o Novembro 9. Eu amei a história. Aí eu não tava esperando nada desse livro, justamente porque ele é pouco falado, assim. E a história me envolveu demais, me emocionou demais, me impactou, assim. Eu amei Novembro 9, amei. Eu sou leitora. Vocês não sabem que eu sou leitora? Pois é, essa é minha nova skin, desde o ano passado, desde junho do ano passado. E eu tô amando ler, agora eu terminei mais um da Ali Hazelwood e vou começar um agora da Ellie Kennedy. E de vez em quando eu compartilho lá no Close, então vem pro Close, amiga. Vamos ler juntas. E foi Novembro 9, recomendo. A história é lindíssima. Eu amo um romance bem escrito. E a Colleen é mestre nisso. Então, recomendo, leiam. Nome dos babies. Ai, gente, vão tá me perdoando, mas eu tenho um ciúme dos nomes que eu quero. Eu vou falar umas opções, mas a principal opção eu não vou falar. Eu sou assim, ridícula. Mas eu tenho uma lista antiga, desde quando eu e o Mano namorávamos, Mano, meu marido. E é uma lista antiga e de vez em quando eu coloco o nome ali, porque eu penso, e se vem gêmeas? E se vem gêmeos? E se vem um casal, né? Então, vou precisar de mais de uma opção de nome. Mas, nomes que eu sou apaixonada, acho lindo. Elisa, acho lindo Elisa, acho o nome lindo. Acho o nome comum, comum eu digo, não é um nome diferentão, assim, essas invenções, sabe? Mas também não é um nome muito falado. Acho o nome forte, delicado, feminino. Acho lindo, Elisa, lindo. Gosto de Helena, mas acho que Helena viralizou muito no ano passado, então já saiu da minha lista, justamente porque o Neymar fez a filha lá, botou o nome de Helena. Daí já saiu da minha lista, Helena. Vamos ver o que mais. Qual mais de menina? Ai, não tô com a lista aqui agora, tá aí no meu bloco de notas. Eu preciso comprar um tablet pra ir lendo as coisas aqui. Chique, né? Nós vamos chegar lá. De menino, vamos lá. Eu amo Miguel, amo. Desde adolescente eu falo, o dia que tiver um filho, menino, o nome dele vai ser Miguel. Mas meu marido não gosta tanto assim, então talvez não seja Miguel. Mas é um forte candidato, tá? Amo Caio. Acho um nome lindo, pequeno, forte também. Deixa eu ver o que mais. Pra menina também amo Martina. Acho lindo Martina. Amo Cecília, mas Cecília já é o nome de uma das nossas sobrinhas, então não será Cecília, porque a gente tem aquela coisa de que não pode repetir o nome na família, sabe? E tem tanto nome por aí, né? Pra que a gente vai repetir? Então, mas Cecília é lindo, forte, delicado também, feminino. Acho muito lindo. Estão vendo que eu tô falando mais de menina do que de menino, né? De fato, eu gosto mais de nome de menina, assim, na minha mente vem mais menina do que menino. Mas eu não tenho preferência por sexo, tá, gente? Quero ter as duas experiências. Quero que Deus, se Deus quiser, me permita ter um casal. Ou 3, se estiver nos planos dele, mas quero viver as duas experiências. Deixa eu ver mais algum de menino agora que me vem na mente. Acho lindo Mauro também. Mauro, acho um nome forte, nome de doutor, sabe? Doutor Mauro, médico Mauro. Já tô profetizando. Enfim, são esses nomes. Tem mais na minha lista, mas vamos ver aí, a hora que eu engravidar, que nome que vem. Qual o bolão? O que vocês acham? Vocês gostam desses nomes? Vamos ver. Tá acabando as perguntas. Na verdade, acabou. Tem uma última. Quando vai assumir a skin blogueira e largar o Comex? Essa é a pergunta mais forte que eu recebo. Muita gente me pergunta isso e falam que eu tenho que apostar mais, investir mais e aparecer mais. Ai, gente, eu tenho muitos bloqueios, mas esse ano nós vamos vencendo esses bloqueios. O canal do YouTube já é um mega avanço. Era algo que eu queria fazer já há muito tempo e pretendo estar cada vez mais aqui. E aí, gostaram desse formato de vídeo? Gostaram das perguntas? O que vocês acharam? Querem que eu traga mais esse conteúdo pra cá? Compartilha comigo aí nos comentários e aproveita para se inscrever no canal se você é nova por aqui. Seja bem-vinda, que eu compartilho a vida real, uma coisa bem sem filtro mesmo. Essa é a minha vida e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!